Mestre Jesus, só o Senhor, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para nos permitir termos essa palestra acolhedora dos hospitais espirituais. Mas nesse momento, estamos aqui para te pedir, Mestre Jesus, por todos esses trabalhadores esses que estão na sua seara e que tratam o próximo no seu refazimento, na sua reestruturação, na sua melhora, possibilitando sim que isso garanta a sua evolução, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Pedimos também à Mãe Maria que os ilumine, ao mestre Bezerra, ao amigo Bezerra, que esteja presente, junto com todos os outros trabalhadores, nos iluminando e nos tratando nessa palestra. Não só a nós, mas a todos aqueles que se dispuserem a receber esse tratamento. Esse tratamento se reflete num carinho, num abraço, num aconselhamento, e até mesmo para aqueles que creem na sua melhora. Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Mãe Maria, Bezerra e seus trabalhadores, nos acolha, nos proteja, nos trate. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez. Fred, obrigado pela oração. Adriana, pelas duas músicas. Bem, como o Fred já disse, hoje o tema da nossa palestra é sobre hospitais espirituais, dentro do curso, né, a ação constante da espiritualidade em nossa vida. Então, toda vez que a gente fala de hospital, eu sempre me lembro de médico. Então, eu escolhi, com o auxílio da meu apoio aqui em casa, né, que sempre me ajuda nas minhas palestras, ela que tem que me aturar antes, um trecho do Evangelho, que está em Lucas 29:32, que diz assim, que então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Bem, sabiamente já disse Jesus que ele não veio para os sãos, mas para aqueles que necessitavam de um médico. Fazendo uma alusão com a chegada dele e todos os seus ensinamentos, por que não nós podemos pensar, né, o nosso planeta como um grande hospital, onde Jesus veio deixar a sua palavra para começar ao nosso desenvolvimento, a nosso processo de cura, não só física, como ele foi um grande curador, ele já deixou isso no seu ministério, vamos assim dizer, quando ele esteve conosco, mas deixou seus ensinamentos gravados através dos evangelhos, para que ao longo dos tempos que viriam após a sua partida física, que também levaria à cura de muitas almas. Então, nós estamos, né, vivendo em um grande hospital que é o nosso planeta. Todos nós já ouvimos em algum momento falar que nós estamos já há muito tempo neste planeta, exatamente curando as nossas mazelas morais e espirituais. Então, também, lembrando o mestre, e aí em uma outra passagem, que assim como tem muitas passagens sobre cura, né,
mas uma me chama a atenção, porque ela contém quase que, talvez, na parábola, dos primeiros hospitais, que é a parábola do bom samaritano. Não sei se todos lembram, mas vou contar assim, como fosse uma história, né? Não vou ler, vou puxar de cabeça. Que Jesus estava, como sempre, alguém tenta espreitar Jesus, ele consegue sair, né, por cima. Ele sempre vem com uma parábola, como disse agora, dos médicos, e ele disse que quem mais serviria, né, quem mais estaria, que poderia se salvar, que seria praticar. Ele pergunta qual era o mandamento de Deus, aí respondem que seria amar ao próximo, amar a gente e amar o próximo como a ti mesmo. Aí ele conta a parábola do samaritano, vinha um homem, ele foi assaltado e os assaltantes bateram e deixaram ele muito machucado. Aí passou o primeiro, olhou e não agiu. O primeiro era uma pessoa conhecedora da lei. Depois veio o outro, fez a mesma coisa. Passou, acho que, deixa eu lembrar, acho que o segundo era um levita. Também viu e passou longe. E aí o samaritano, que passava de viagem, e os samaritanos, naquela época, eram um povo que era muito excluído, ninguém gostava muito, falava que eles eram impuros, e foi o samaritano que fez ali o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento, né? Como fosse ali o primeiro SAMU, né? A Anne falou que parecia o SAMU. Então, cuidou dele, aí a Anne é muito engraçada, né? Falou assim, tá vendo, ó? Tá aí a primeira ambulância do SAMU, porque o samaritano bota o cara no cavalo e leva para uma hospedaria, né? Ela assim, tá vendo? O cavalo é a primeira ambulância do SAMU. E lá ele deixa ele sobre os cuidados, deixa em um local para atendimento, e diz para o cara lá, dá dois denários, acho que é o texto bíblico fala assim, e fala, ó, cuida dele aí, que isso aqui passar de dinheiro depois, quando eu voltar, eu pago. E Jesus termina falando que é isso que é o amor ao próximo. Baseado nesse amor e na passagem de Jesus, e lembrando que a gente aqui na matéria, ela acaba refletindo o que acontece no plano espiritual, nos primeiros hospitais materiais, eles, aí é um pensamento meu, mas lembrando ali a continuidade logo pós, né, que Jesus ele ascende aos céus, foi criada a Casa do Caminho, onde os apóstolos continuavam ali ofertando não só o medicamento da alma, que eram os ensinamentos do Cristo, propagando tudo aquilo que eles vivenciaram, mas também fundam ali uma instituição aonde também se curava. E a partir dessas ações, isso foi se propagando com o tempo, e assim, esse cuidado, esse local de cuidado com a saúde, ele foi tomando as devidas formas, até chegar aos dias atuais dos hospitais materiais que nós vemos, que todos nós acompanhamos do nosso dia a dia, principalmente agora em período onde a saúde está tão em voga. Então, como todos nós estamos aqui no plano material, e qual já foi exaustivamente dito para a gente ao longo não só dos estudos, mas em vários livros, em várias outras palestras, nós voltamos ao plano material na função de nossa melhoria. Então, desta forma, a gente encarna, a gente passa pelo aquilo que nós precisamos passar, pelo aquilo que foi programado por nós com o auxílio dos nossos mentores, e depois nós fazemos a nossa passagem de volta ao plano espiritual. E, no plano espiritual, grandes corações emanados e ligados ao coração do Cristo, ligados a esse coração misericordioso, ele, aos poucos, foram sendo criados também no plano espiritual várias construções que a gente hoje chama de hospitais para o acolhimento de todos os espíritos que necessitam de cuidados.
Nós já escutamos também que no plano espiritual, depois que a gente faz a nossa passagem, os nossos pensamentos, ele acaba moldando o nosso corpo espiritual. Então, muitas vezes, nós podemos, no plano espiritual, também criarmos enfermidades e que precisam ser tratadas. Assim como no plano material, onde nós temos um hospital, onde tem todas as suas especialidades, no plano espiritual também foi construído essas instituições para que pudesse ser ou pudesse dar continuidade ao trabalho do Mestre Jesus, exatamente desse cuidar. Então, todos nós, espíritos, vamos, quando de necessidade, chegaremos até um hospital espiritual. Nesses hospitais, nós podemos, muitas vezes, nós encarnados, nós podemos ser levados a serem tratados de algo que esteja acontecendo, e a gente pode receber, ainda encarnado, o nosso espírito pode receber atendimento, receber o que for necessário, e também da nossa passagem, quando a gente desencarna e vai para o lado de lá, e onde a gente também, dado determinado grau das nossas ações, nós vamos também ser direcionados a determinados locais. Por exemplo, existem hospitais espirituais que, dentro dos hospitais, existem, hoje vou usar o termo réplica, né, dos templos que existem aqui na matéria. Então, ou seja, em determinado hospital, ele vai ter lá uma réplica de uma igreja católica, ele vai ter uma réplica de uma igreja evangélica, ele vai ter lá como se fosse uma tenda de Umbanda, ele vai ter lá uma sinagoga. Por quê? Nós, quando desencarnamos, nós passamos para o plano espiritual e não necessariamente nós viramos todos espíritas. Nós continuamos exercendo as nossas escolhas individuais. Então, para que as pessoas se sintam acolhidas, lembrando que a gente vai passar um tempo, nós vamos passar um período de adaptação ainda no plano espiritual, então muitas vezes nós precisamos estar naqueles locais onde a gente tem maior simpatia. Então, existem isso. Eu confesso que no início eu imaginava que todo mundo morria e virava espírita, né? Porque agora a verdade teria sido revelada, mas não. Com o tempo, escutando várias palestras na fraternidade, eu aprendi que não, as pessoas mantêm suas convicções. Então, já tive oportunidade na fraternidade de assistir palestra com um espírito que era pastor evangélico, já tive oportunidade de assistir palestra com um espírito que não acreditava em Deus. Mesmo depois desencarnado, ele continuava naquela coisa de não acreditar em Deus. Então, a gente mantém as nossas escolhas. Então, os hospitais, eles servem para acolher e refletem muito da dinâmica dos nossos hospitais no plano material. Ou seja, tem todas as suas especialidades, tem todas as suas, como eu posso dizer, oportunidades de tratamento. Então, eu desencarno e vou para um hospital? Não necessariamente. Cada caso, ele é um caso. Por exemplo, hoje, quando a gente adoece, a gente, em tese, não vai direto para um hospital. A gente vai procurar um posto de saúde, e essa mesma coisa acontece no plano espiritual. Então, para onde nós vamos? Aonde a nossa necessidade for necessária. Mas existem essas estruturas. Então, esses hospitais, eles acabam sendo, né, vamos dizer assim, né, são enviados aos hospitais aqueles irmãos que são identificados, são acolhidos nos vários, vamos colocar assim, nos vários postos de acolhimento, nos vários prontos socorros que existem espalhados, né, em todo o nosso mundo material ligado ao plano espiritual, principalmente aqueles ligados às instituições religiosas.
Por quê? Porque a gente vai numa missa, ou a gente vai num culto na igreja evangélica, a gente vai assistir uma palestra numa casa espírita. A primeira cura que nós recebemos, o primeiro remédio que todos nós recebemos, é o remédio do esclarecimento, é o remédio do amor, é o remédio do carinho. Já é formado ali, né, uma grande força de energia que muitas vezes só da gente adentrar esses locais a gente já se sente melhor. Por quê? Porque a gente já começa a receber essas bondades de cura e essas emanações de amor que o Mestre Jesus está sempre emanando do seu coração o tempo todo. Então, a gente passa muitas vezes nesses locais e muitas vezes nós temos aqueles irmãos que, por nossas afinidades, pelas nossas simpatias ou como nós vibramos, a gente acaba atraindo esses irmãos e muitas vezes, ao a gente chegar nesses locais, existe toda uma equipe, né, de primeiros socorros ali que começa já um trabalho, muitas vezes, para auxílio daquele que está necessitando. Sim, Jane. Boa noite. Se você for falar, já tiver programado falar isso mais para frente, você pode deixar para falar depois, mas a gente sabe, né, que a cura, né, principalmente quando a gente está falando de cura espiritual, depende mais de nós, enfermos, do que do médico que nos cura, né? A gente já aprendeu que nós é que promovemos a nossa cura. Como é que funciona isso no hospital? Já que a pessoa chega necessitada, mas depende dela também, como é que você puder falar só um pouquinho? Claro, é uma ótima pergunta. Assim como num tratamento na matéria, onde que a grande responsabilidade da cura está conosco, em como a gente recebe, como a gente lida com aquilo que é chegado, no plano espiritual acontece da mesma forma. Só que no plano do nosso pensamento, ou muitas vezes as nossas dores serem até mais intensas, nos hospitais, nós assim, né? Eu imagino que o que acontece? Existem equipes, setores extremamente especializados em como mostrar para esses irmãos como que a sua responsabilidade está interferindo no tratamento. Então, primeiro, neste caso, eles vão trabalhar muito a nossa consciência, para que a gente possa efetivamente compreender o papel da nossa responsabilidade. Fred, eu já te vi, tá? E aí a gente precisa de voltar, né, até os ensinamentos de Cristo e aos exemplos que ele deixou nos evangelhos, de que toda vez que acontecia uma cura, ele sempre enfatizava isso, que não era ele que curava, era a fé da pessoa que curava, era a fé, era a determinação. Nós já falamos um tempo atrás, nós aqui na Fraternidade, né, quando eu falo nós, eu estou falando de todos os palestrantes. O exemplo da mulher que sofria de hemorragia há muito tempo. E ela veio durante muito tempo construindo a cura dela quando ela encontrasse Jesus. E no meio da multidão, mesmo que Jesus não colocou a mão sobre ela, ela conseguiu tocar. E ele sente que alguém tinha tocado, ele pergunta, ela ainda fica envergonhada, porque naquela época era uma doença, vamos botar assim, pecaminosa, e ela se revela. E ali ela é curada, não só fisicamente. A cura naquele momento não foi só fisicamente da hemorragia, mas o principal foi a cura dela de se sentir renovada, de se sentir curada mentalmente. Então, a nossa responsabilidade frente ao nosso processo de cura, seja aqui no mundo material como no mundo espiritual, ele é muito importante para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Compreender que nós temos responsabilidade, temos que ter... Vou continuar com a palavra responsabilidade, que me fugiu à mente.
compreendermos que também nós temos responsabilidade no nosso tratamento, com o nosso pensar, com as nossas ações, ele vai auxiliar ainda mais rápido todos os tratamentos, sejam eles também no plano espiritual. Nós temos também tratamentos medicamentosos, não é só aqui no plano material, que possam surtir efeito na nossa recuperação. Então, nos hospitais, já existem hoje, pelo que eu já vi falar da nossa espiritualidade e de vários outros, já existem equipes, apostos, para quando a gente não consegue compreender o papel da nossa responsabilidade, eles vão trabalhando isso para que a gente consiga compreender e assim tornar parceiros desses médicos, desses enfermeiros, desses atores da saúde, parceiros na cura. Então, não vai ser uma cura feita pelo hospital, vamos puxar aqui sardinha para o nosso patrão, né? Não foi o doutor Bezerra que foi lá como o nosso grande médico que o curou, mas foi principalmente a força de vontade, o empenho dele, o compromisso dele em seguir aquele tratamento, de confiar nos médicos, de confiar no caminho que é colocado, que muitas vezes a gente não consegue enxergar, então precisa de alguém que nos guie. E essa confiança, essa parceria que eles sempre esperam de nós, no plano espiritual e no plano material. Sim, Fred. Boa noite, Leonardo. Boa noite, gente. Tudo bem? Temos duas perguntinhas aqui, olha só. Como foi mencionado, como pode o espírito, depois que desencarnou, não acreditar em Deus ou nas verdades trazidas pelos espíritos? A verdade não está à sua frente? Olha, eu falei isso porque eu vi a palestra, né? Foi até uma palestra de quinta-feira na Fraternidade. Eu posso dizer, Leonardo, que a gente vai aprendendo todos os dias. E esse aprendizado que eu tive de que a gente continua sendo exatamente o que nós somos aqui do outro lado, muitas vezes nós melhoramos e muitas vezes nós pioramos, cada caso é um caso, de manter essa consciência. Então, como que o espírito ele pode continuar não acreditando em Deus? Da mesma forma como ele não acreditava aqui. Eu acredito que do lado de lá ele continua vendo as mesmas coisas, eu digo assim, a mesma matéria, a vida, da mesma forma, acreditando que as coisas vieram do acaso, apesar das verdades estarem, as verdades que, na verdade, verdades que para a gente são verdades, para ainda não é uma verdade para ele. Porém, muitas vezes, essas pessoas que não acreditam em Deus como o grande Criador, que rege todas as coisas, Criador de todas as leis perfeitas, mas inconscientemente, como ele é uma partícula desse todo, ele continua a praticar o bem. Ele continua sendo um trabalhador, ele continua dando bons exemplos, ele continua fazendo bem ao próximo, exatamente como Deus quer de cada um de nós. Então, essa relação dele aceitar ou reconhecer Deus apenas como em palavras, vamos assim, muitas vezes as atitudes dele mostram que ele acredita em Deus, de que Deus faz parte dele. Então, isso que para mim é o que é o mais importante. Não que ele fale, eu acredito em Deus, mas são as suas ações. Então, é nisso que eu acredito. Sim, Jane. Sobre isso, se pudesse eu falar, às vezes o que acontece também é que um desencarnado, mesmo ele estando bem, seguindo no trabalho de auxílio, ele não consegue ainda acreditar no Deus que é muitas vezes descrito pelo cristianismo, né, pelo islamismo, mas muitas vezes ele tem a noção da existência de algo superior, né, de algo que efetivamente coordena todo o funcionamento, até porque ele está num plano espiritual e ele percebe isso funcionando. Talvez é a visão desse Deus que a maioria de nós tem, de pai, a forma que muitas vezes a gente até humaniza, que ele não consegue ainda compreender. O que não quer dizer que ele esteja errado ou certo, porque essa nossa visão, muitas vezes, de um pai, isso é a forma como nós o tratamos, né? Mas ele não deixa de ser uma energia superior, algo superior que comanda todo, né, o funcionamento do nosso planeta. Então, às vezes, o que eu vejo é que alguns falam, eu não acredito no Deus como é descrito por vocês.
mas não quer dizer que ele não acredite na existência dessa força superior que coordene todo o funcionamento do mundo, até porque ele está enxergando esse funcionamento acontecer, né? Perfeito, Jana. Isso aí. Sim, Fred. Mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver, porque tem algumas perguntinhas. Então, já fiz uma. Outra. A cura ou os tratamentos no plano espiritual são mais facilitados? Ou é tão difícil de acontecer em razão da nossa postura como no plano material? Ótima pergunta. No plano espiritual, existe muitas vezes, a dificuldade é até maior do que no plano material. Por quê? Porque o pensamento, quando nós estamos na reticidade, né, falando nós, quando eu estava lá antes de estar encarnado e passando por um processo desse, o pensamento constante, ele reflete muito mais intensamente no nosso corpo espiritual. Então, qualquer desequilíbrio faz com que isso seja mais trabalhoso no plano espiritual. Apesar de todos os recursos da medicina espiritual, como a Jeane tinha perguntado, se não tiver nosso comprometimento com a nossa cura, vai levar mais tempo ainda. Tanto que existem, por isso que a gente dá o nome de hospital, porque dentro desses hospitais existem muitas especialidades, cada um tratando segundo a cada necessidade. Então, a gente vai trabalhar esses atendimentos, ele vai precisar de passar, muitas vezes, em mais de um estágio dentro dos hospitais, até com que a gente consiga receber aquilo que nós precisamos e que a gente consegue se reconhecer. Porque muitas vezes, a gente já viu também vários relatos, que a pessoa, por exemplo, vamos imaginar que por algum acidente, enquanto encarnado, ela perdeu um braço. Então, ela só tinha um braço. Aí desencarna, e por mais que é tratado, ela continua se vendo só com um braço. Mas, no plano espiritual não poderia ter 2 braços? Sim. E por que não tem? Porque muitas vezes ela não consegue se enxergar com aquele braço. Então é necessário várias intervenções, tanto, vamos dizer assim, da parte médica, de reformulação desse membro, né, no espírito, mas principalmente no pensamento desse irmão, desse nosso pensamento no plano espiritual. Então, muitas vezes, ele vai passar por várias sessões, até de várias sessões de diversas terapias, para que ele consiga se enxergar novamente com aquele braço. Então, assim, são trabalhos, são feitos de forma contínua, de forma sequenciada, como seria aqui no plano material, com todas as novas tecnologias que vão auxiliar, por quê? Porque muitas vezes a gente consegue, com os nossos pensamentos, fazer coisas com o nosso espírito no plano material que nós não conseguiríamos fazer aqui no plano material. Então, por isso que tem hoje, como sempre, né, é tão importante essas instalações no plano astral para poder acolher todos os filhos com todos com as nossas enfermidades, para que possamos ter um local para se curar. Sim, Fred. Vamos lá. Mas dependendo da situação do corpo e do perispírito, a doença está somente na carne. E quando desencarna, no caso a pessoa, né, não precisa de ir para o hospital espiritual. Verdade? Ela enfatizou. Quando a pessoa desencarna, não existe necessidade de ir para o hospital espiritual. Verdade? Se essa doença estiver só na carne, segundo a pergunta. Bem, cada caso, nós já aprendemos que é um caso. Então, eu não posso generalizar. Então, necessariamente, eu passei por uma doença, aí vamos voltar à pergunta da Jeane, a nossa responsabilidade, né? Como quem se cura. Eu passei por uma doença, eu encarei de forma positiva, entendi que aquilo faz parte de um processo de aprendizado e que aquilo era um processo meu totalmente
material. Se nós lembrarmos de que no nosso corpo material ele é um instrumento aonde ele vai servir como vou usar a palavra, né? Como uma drenagem das nossas energias mais densas, dos nossos desequilíbrios. Então, eu estou com aquela doença, eu ressignifiquei tudo isso. Então, eu passei para aquela coisa material, e nós muitas vezes sabemos que algumas das nossas mazelas, elas começam no nosso campo energético, espiritual, depois ela é constituída para o corpo físico, para poder drenar exatamente isso. Então, muitas vezes, a gente consegue evitar uma doença já tratando do nosso espírito, ou muitas vezes, quando a gente não dá atenção a isso, ela se manifesta no corpo material. Mas, voltando à pergunta, então, eu encarei isso de uma forma totalmente positiva. Quando vim no meu processo de desencarne, eu vou ser direcionado a um local da forma como que eu vou estar do lado de lá. Muitas vezes eu não vou direto para um hospital, eu posso parar. Lembra que eu falei que existe o posto de saúde, existem os vários estágios que é a saúde material? Eu vou para um local onde que eu vou receber ali os meus cuidados, vou passar por uma triagem, né? A gente já escutou aí de várias vezes sobre esse processo do pós-morte. E aí, se houver a necessidade de uma intervenção, eu posso ser direcionado. Se eu compreender e aceitei isso de uma forma boa, possivelmente, do lado de lá, eu não estarei levando mais aquilo, porque eu consegui aceitar essa cura no plano físico. Agora, se eu encarei isso pelo outro viés, né, de onde que eu não tinha responsabilidade, onde que eu fui um coitado, que eu não fui injustiçado, e passei a reclamar de todo esse processo, possivelmente eu vou carregar todas essas chagas. É lógico que eu vou voltar a falar. Isso não é uma generalização. Cada caso é um caso. Eu posso levar isso e precisar continuar a ser tratado no plano espiritual de todo esse processo que eu tinha no plano material. Isso pode acontecer? Pode. Cada caso é um caso. Sim, Jeane? Quando você falando da questão dos tratamentos, é óbvio que a gente entende que os hospitais devem ser, assim, de longe mais avançados do que a gente conhece como hospital aqui, né? E que devem existir diversos tipos de tratamento, né, que a gente não faz ideia. Mas o que a gente consegue perceber é que muitas vezes a raiz dos tratamentos são psicológicos, né? De auxiliar a entender, compreender. Aí, se você puder comentar, porque dentro dessa resposta que você deu à pergunta que foi feita, às vezes a gente tem a impressão de a necessidade de um hospital por causa de uma doença física, né? Porque eu me machuquei, eu fui atropelado, mas muitas vezes a gente desencarna fisicamente saudável, mas a gente precisa de um hospital por uma questão psicológica, né? Sim, é verdade. Como já foi dito, né, André Luiz falava muito isso, né, lógico, nos primeiros livros dele, que a gente começou a ter mais contato, né, com esse plano material, ele fala muito do poder da nossa mente e como a gente consegue criar, o poder de criação que nós temos. Então, como você bem colocou, muitas vezes, ou talvez na grande maioria das vezes, esses locais são constituídos e muitas vezes as especialidades não são de tratamentos, como você disse, materiais, vamos assim dizer, do corpo, como foi atropelado ou perdido, mas exatamente da cura do nosso pensar, de como nós estamos encarando o nosso processo de vida. Porque nós viemos, apesar as doenças físicas, elas são fruto do quê? Das nossas escolhas do passado, de aquilo que nós fizemos com o nosso pensar. Então, o nosso pensar é que contribuiu com isso. Então, muitas vezes, como você bem colocou, o primeiro tratamento não vai ser físico. Às vezes, sim. Às vezes, a gente está sentindo muita dor, a gente está num processo que a gente precisa de ser socorrido para depois ser levado ao entendimento. Então, muitas vezes, parte do tratamento que é colocado nesses hospitais, muitas vezes eles trazem esses irmãos, esses espíritos, próximo do plano material ou no plano material, para acompanhar, às vezes, uma palestra, como a gente está fazendo aqui hoje. Para quê? Para que ele consiga recuperar com o tempo, principalmente, a crença em si mesmo.
Porque muitas vezes, talvez, a maior chaga que nós temos nesses momentos é quando a gente se separa da gente, a gente se perde. Acho que por isso que tanto é falado, aliás, acho não, eu acredito que hoje está sendo tão em voga a gente falar sobre a gente se conhecer, da gente olhar para si, da gente se ter autocompaixão, para a gente se auto-perdoar. Nunca foi tão lembrado as mensagens, né, de Cristo, de amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque a gente vai sair daqui e as nossas enfermidades que levaremos, as maiores não são as enfermidades materiais, mas são as enfermidades morais que a gente continua a carregar, porque muitas vezes nós passamos por um processo e não conseguimos compreender, ter o aprendizado que nós gostaríamos. E aí, como muitas vezes a gente se depara no plano espiritual, a gente repara com essa verdade e a gente começa a se culpar. E essa gama de sentimentos não trabalhados, que está ligada à psique, vai levar com que eu gere vários desequilíbrios materiais no meu corpo perispiritual. Então, sim, a primeira fase do tratamento é a gente se reconhecer, a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa consciência sobre nós, sobre o papel ou a força das nossas escolhas, para que nós possamos compreender que, assim, da mesma forma como nossos pensamentos nos levaram a determinados estados enfermos, será através do nosso pensamento, da nossa força de vontade, que nós também voltaremos ao nosso estado natural, que é ser um ser humano saudável. Certo? Sim, Fred. Olha só, Léo. Desculpa, os hospitais só se encontram nas colônias? Bem, os hospitais, muitos são bem próximos aqui da crosta terrestre, né? Nós já passamos por palestras aqui, explicando, né, que existem várias camadas, várias zonas, né, no plano espiritual. Então, nas colônias tem os hospitais, e também existem as instituições, vamos botar outros hospitais, que são fora das colônias, que servem para esses tratamentos, muitas vezes, que precisam de energias mais densas, que estão mais caracterizadas perto da nossa crosta terrestre, onde as energias são mais densas, para que esses tratamentos surtem efeito. Então, os hospitais, todas as colônias têm os seus hospitais, mas também existem hospitais que estão fora da colônia, atendendo a um determinado, como que eu posso dizer, a determinadas necessidades daqueles que estão, vou dizer assim, próximos, né? Porque as construções espirituais, elas também obedecem uma construção, muitas vezes, aliada à geografia que nós temos aqui no plano material. Então, de acordo com as necessidades daqueles espíritos que estão naquele lugar, eles são criados, e aí são criados por espíritos, volto a dizer, né, extremamente compromissados com o ideal crístico, né, de servir, de praticar. Então, são constituídos para levar o auxílio àqueles irmãos que estão ali. Então, respondendo, eu acredito que não só nas colônias, mas abaixo das colônias, né, digo energeticamente, são também criados vários outros hospitais. Sim, Jeane. Já que você comentou a questão da possibilidade, né, da existência dos hospitais próximos a nós, né, nas zonas de refazimento, eu acho que provavelmente você ainda vai falar sobre isso, mas é que a gente comentou várias vezes dos hospitais atendendo os recém-desencarnados, mas eles também atendem os recém-resgatados das zonas de refazimento, não é? Sim. Nos hospitais, essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes a gente pode ter essa concepção de que no plano espiritual os hospitais vão atender somente aqueles que desencarnaram. Mas eles atendem também todos aqueles, como você, vou usar a sua palavra, todos aqueles que são constantemente resgatados das zonas umbralinas, daqueles que estão em zonas de sofrimento, aqueles que por muito tempo não se enxergam merecedores da misericórdia divina, que pela força do seu pensamento, durante muito tempo, são direcionados às zonas onde está ligado ao que ele pensava, e com o tempo ele vai gerando as suas chagas no seu perispírito. E aí, como todas as noites, todos os instantes,
esses irmãos sempre são amparados pela misericórdia, todo instante são sendo resgatados irmãos e são levados para serem atendidos. E aí, muitas vezes, então por que que tem um hospital? Porque tem determinadas áreas, e aí a gente vai colocar de construção material no plano espiritual, que aí sim terão tecnologias, muitas vezes equipamentos extremamente necessários para o quê? Para a recuperação, que muitas vezes está aí eu vou usar a expressão assim, o perispírito está tão desgastado que para conseguir atingir a mente, para que ele tenha voltar a domínio, ele vai precisar de passar por vários tratamentos perispirituais, de reconstituições, para que ele possa ter lucidez novamente, que muitas vezes são resgatados quando não tem mais nenhum tipo de lucidez. Então, os hospitais têm essa característica de ter especialidades extremamente voltadas para atender essas necessidades desses irmãos que são resgatados dessas zonas umbralinas. Então, eles também assim, são um ponto muito importante nesta cura, nessa recuperação desses irmãos. Então, assim, foi bem lembrado, Jeane, que não recebem só os recém-desencarnados, mas principalmente esses irmãos que são o tempo todo resgatados e são levados, e aí a gente fala, né, de várias especialidades mesmo. Então, vai ter aqueles que estão muito machucados, são deformados até espiritualmente, então vai passar por uma série de especialidades a fim de que recuperem, muitas vezes, o seu pensar para depois dar continuidade aos seus tratamentos e aí voltar à sua saúde integral. Sim, Fred. Vamos lá. Pela minha ignorância, mesmo sem as chagas no meu perispírito, posso acreditar que ainda estou doente e me sentir doente? Sim. A mente produz qualquer resultado. Então, se eu começo a acreditar do que eu estou doente, eu vou produzir aquilo que eu estou acreditando. Isso acontece muito fisicamente. Aí, se a gente for entrar, é o poder da auto-hipnose. Eu fico o tempo todo acreditando naquilo e aquilo vai se tornar uma realidade. Então, isso serve tanto para que eu possa me curar, como que eu possa criar doenças em mim. Então, se eu continuar a acreditar que eu estou enfermo, mesmo no plano espiritual, eu vou acabar tendo uma manifestação daquela doença, daquilo que eu acredito. Então, volto a repetir, tudo isso está muito ligado ao que nós acreditamos e a forma como que nós pensamos. Tem mais? Tem mais um, posso? Pode, claro. Então, às vezes, antes do desencarne, temos tempo de curar. Isso é, equilibrarmos-no emocionalmente para irmos mais equilibrados e então não haver a necessidade de ir para um hospital espiritual. Isso pode ocorrer por um trabalho em conjunto da pessoa com o seu anjo guardião? Tudo vem do que você constrói a partir do cérebro, do seu pensar, da sua mente. Sim. Não assim, não é o hospital espiritual não é uma parada obrigatória para todo mundo que desencarna, né? Então a gente tem que lembrar disso. Cada caso é um caso. Então muitas vezes eu não vou passar num plano espiritual, eu vou desencarnar, eu vou passar aí eu vou chamar assim no primeiro centro de triagem, vou ser analisado, as pessoas vão conversar comigo, vão falar que eu desencarnei, eu vou passar para aquele processo, e aí se eu não tiver nada, eu vou ser direcionado para uma colônia, para uma cidade intermediária, eu posso escolher trabalhar em uma organização espiritual de auxílio. Por quê? Porque no plano espiritual, ao contrário do que a gente possa imaginar no plano material, o trabalho ele nunca termina. E muitas vezes, como nós somos tão gratos àquilo que aconteceu com a gente, talvez pela forma que nós somos acolhidos, ou pela forma como a gente vivenciou a nossa vida, que a gente não quer viver no jardim, em pleno descanso, ao som dos anjos. Nós queremos estar ao lado dos servidores do Cristo e nos colocar ao trabalho também. Então, muitas vezes, a gente vai virar também um trabalhador na área da saúde, na área do resgate, né? Enfim, eu digo saúde porque saúde de uma forma integral, sistêmica. Não necessita necessariamente ser um médico ou enfermeiro, mas como a gente vê no plano material,
trabalhador da saúde, ele não é só o trabalhador médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, mas todos aqueles que auxiliam num processo de cura. Então, eu posso me candidatar a dar um testemunho para um grupo de irmãos, como acontece hoje aqui no AA. Enfim, eu vou auxiliar no processo de cura de alguma forma. Então, necessariamente, eu não vou sair daqui, vou chegar lá, vou estar bem, ao ponto de já começar no trabalho. Então, ou seja, eu vou estar apto a me colocar a serviço. E aí, com o tempo, a gente vai escolhendo. Então, não tem necessariamente que desencarnar e vai para um hospital. Cada caso é um caso de acordo com aquilo que a gente vai realmente conquistando. A nossa grande conquista aqui no plano material é enxergar esses processos, muitas vezes, de desequilíbrio no nosso corpo físico, como uma oportunidade de realmente de curar não só o nosso corpo, mas também a forma como a gente encara as coisas, nosso desenvolvimento moral. Sim, Jane? Sim, às vezes dá a impressão, né, que ao desencarnar e ir para um hospital é um problema, quer dizer que eu estou doente, mas às vezes eu acho que a gente tem que lembrar que nós estamos mudando de plano e que há necessidade, às vezes, de uma limpeza, a necessidade desse processo inicial, até para que nós possamos seguir em frente nesse plano que é diferente, nós estávamos acostumados com a matéria. E às vezes isso acontece no hospital, não é porque às vezes você está doente, às vezes você precisa do hospital para esse processo de limpeza inicial, para que você possa, sim, aí seguir em frente, não é isso? Sim, perfeito. Na verdade, nós temos um processo de, como você bem colocou, um processo de readaptação. Nós estávamos muito acostumados ao nosso corpo físico, a necessidade de se alimentar, a necessidade de respirar. Então, a gente vai passar por todo um processo. Então, muitas vezes, a gente passa aí, quando a gente passa por esse processo, usando as palavras que você disse, a gente vai precisar de uma limpeza, né? Dessa parte, desse suporte, do nosso acolhimento ali já no pós-vida. Porque por mais que a gente, estou falando da gente, nós estamos aqui hoje na palestra, a gente acredite, mas nós não sabemos efetivamente, quando a gente fazer essa passagem, como vai ser. Então, a gente vai por um posto de atendimento, a gente pode ir com a ala hospitalar, apenas para a nossa recuperação, para o nosso refazimento, né? Para a gente se acostumar novamente à nossa vida do plano espiritual. E aí a gente vai ficar, não sei com que tempo, cada caso é um caso, mas assim que a gente estiver liberado, a gente vai seguir o nosso caminho. Então, bem lembrado, gente, não é porque a gente vai para um hospital necessariamente que a gente está, né, capengando, quase na segunda morte, vamos brincar assim, né? Mas é realmente, muitas vezes, por um processo só de reabilitação, de readaptação, da gente voltar para casa, né? Sim, Fred. O processo de cura, isso é uma pergunta minha, até uma afirmação minha. O processo de cura é uma coisa extremamente interessante pelo que você está trazendo para a gente, né? Porque eu acredito sim na cura pela fé, na cura pela oração, mas assim, cada caso é um caso, e eu vou assim partir para um caso, tipo como se fosse um caso Fred, até para chamar um pouco a atenção. Caso Fred, eu acredito na cura pela fé, eu ajoelho e oro para ser curado pela fé, beleza. Mas, assim, às vezes, alguns processos de enfermidade, eles estão já instaurados no nosso corpo material, sabe? E como você mesmo vem falando de uma responsabilidade, de uma coparticipação, vai existir, sim, o auxílio do plano espiritual na cura, mas em vários momentos, quando você procura alguns locais, algumas casas espíritas, algumas igrejas católicas, espero que isso aconteça, deve acontecer. Também nós somos recomendados a nós cuidarmos da nossa saúde num plano material também. Tipo assim, filho, olha só, a gente está fazendo aqui a nossa parte, a questão da responsabilidade, de informar, de conhecer. Mas, assim, também dá uma procurada no médico para você participar, ou seja, a questão da responsabilidade, da coparticipação, do conjunto em si. E lembrando, cada caso é um caso. Legal? Esse caso é um caso mais corriqueiro. Isso acontece, Léo? Deixa eu ver se eu entendi. A pergunta que você fez... Jane, você quer falar? A pergunta que você fez é que, apesar da minha fé de cura, eu preciso procurar um tratamento material, é isso? Na verdade, eu preciso me dispor também a fazer esse tratamento material, caso necessário.
Bem, então, assim, é bom você tocar nesse assunto, porque quando eu falo de tratamento, eu estou falando não só da gente ter a fé, mas principalmente a gente jamais pode abrir mão dos tratamentos materiais. Então, a força de vontade, a nossa fé, ela é capaz de fazer o quê? De fazer muitas vezes que esse medicamento que nós precisamos do campo material, ele surta o efeito necessário ou de uma forma mais acelerada. Isso não quer dizer que a nossa fé ela é a única base da nossa cura. Base que eu digo de simplesmente de curar. Ah, eu tenho fé, eu vou esperar que só com a minha fé eu consiga me curar. Não, nós ainda não chegamos a esse estágio que é de nossa potencialidade. Tanto que nós temos não só os mecanismos materiais, os remédios, os hospitais, os tratamentos, como os auxílios mentais, né? A psicologia, a psiquiatria. Então, seja, em determinado momento, é prudente, é necessário que eu faça e me comprometa com os tratamentos materiais que vão cuidar do meu corpo material. Então, a fé ela vai auxiliar no processo de cura material, mas principalmente a compreensão de porquê, não o porquê, mas como eu vou aproveitar essa oportunidade que está sendo me colocada de como tratar de mudar algum comportamento, algum pensamento, algo em minha vida, porque esses eventos ele acontecem como que eu posso dizer, como sinais de que eu posso extrair ainda mais conhecimento, mais reflexões sobre esse estado. Então, ter cuidado material, buscar o tratamento do meu corpo através da medicina material, ela é extremamente importante. Nenhum tratamento espiritual, energético que seja, ele substitui os tratamentos, os médicos, a medicina que hoje é exercida materialmente seus resultados. Então, as pessoas muitas vezes tentam ultrapassar isso, mas não pode ser assim. Voltando a dizer, nenhum tratamento espiritual ou tratamento, seja ele energético, por qualquer que seja, ele substitui o tratamento material. Então, é extremamente muito importante frisar e deixar isso muito claro, porque a gente precisa de procurar o médico para tratar dos problemas do nosso corpo. Por isso que a medicina ela evolui e evolui inspirada pela medicina espiritual, para que o homem tenha condições de se curar, de buscar, de se tornar úteis no trabalho divino, como co-criadores, né, de mantenedores do nosso plano material, porque a nossa casa material ela se faz necessária para que todos nós, enquanto espíritos, possamos vir à Terra para passar nossas provas. Então, seja, cuidar do nosso corpo material é responsabilidade, é nosso dever, porque ele nos foi dado para que a gente consiga vivenciar aquilo que nós precisamos de passar aqui no plano material. Sim, Jane. Eu só queria comentar uma coisa que eu lembrei, assim, depois quando você estava comentando, e depois eu queria fazer uma pergunta. É que a gente estava comentando a questão de muitas vezes precisar, quando desencarnamos, acordarmos no hospital por uma questão de limpeza, mas eu lembrei que também tem uma outra questão, que é o fato de muitas vezes nós precisamos nos enxergar no hospital para não nos assustarmos onde a gente está acordando, né? Porque se a gente estava doente, se a gente estava, né, já com o corpo debilitado ou sofreu um acidente, eu acho que é melhor para a gente acordar num hospital que a gente, pelo menos a gente vai se adaptando melhor e aí as pessoas podem explicar melhor que a gente desencarnou do que a gente acordar num local totalmente estranho. Eu acho que um hospital é, cause menos choque para a pessoa que acorda, né, depois de uma situação de desencarne. Eu não sei se eu estou errado. Não, não. Aí, eu acho que assim, essa fala do mestre, ela se aplica a quase todas as nossas reflexões. Quando ele dizia que existe muitas moradas na casa do Pai, se cabe nesse quesito também. Por quê? Porque a gente vai ser levado àquele lugar que a gente vai ter uma ambientação mais fácil sabe, que seja mais próximo daquilo que a gente acredita, do que ser levado num lugar e acordar diferente. Tanto que nós já vimos
né, várias vezes falar sobre isso, que tem muitos, por exemplo, que desencarnam acreditando que vai ser acordado por um anjo tocando trombeta. E o que acontece? Ele desencarna, a crença dele é que ele continuaria dormindo, ele continua dormindo, e aí vai os trabalhadores de Jesus, né, se transformam em anjo, toca a trombeta e o cara acorda. Então, ou seja, cada um vai ser levado, cada um vai ser tratado de acordo com a sua necessidade. Então, como você disse, muitas vezes a gente pode acordar, às vezes, num quarto, e você achar que é um quarto hospitalar, de acordo com aquilo que a gente realmente acredita que está enraizado na gente, e como o Pai ele é misericordioso, ele vai conduzir a gente aonde a gente seja melhor recepcionado, melhor cuidado, sabe, melhor recepcionado. E por mais tecnologia que existe no plano espiritual, a primeira base de tudo, todos nós vamos ser tratados com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, de acordo com as nossas condições. Então, isso é uma característica de todo esse ambiente que nos recepciona do lado de lá quando a gente faz a passagem, ou depois que nós já estamos lá, que vamos dizer que a gente se perca em algum caminho, que vamos recepcionar novamente, sempre muito baseado no amor, no carinho e no ambiente que seja mais adequado para a nossa recuperação. Aí eu queria fazer uma pergunta. Existe também, porque a gente falou que nos hospitais são atendidos os recém-desencarnados, quando, né, é necessário e tudo mais, os recém-resgatados da zona de refazimento, mas também existe a possibilidade de nós, encarnados em emancipação, passarmos por algum tipo de tratamento em hospitais? Sim. Eu comecei a citar isso lá no início da palestra. Existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade de eu ser tratado no hospital, lembrando que a manifestação no corpo físico de uma enfermidade, ela começou uma manifestação no plano espiritual. Então, aí lembrando que cada caso é um caso, e de acordo com se aquilo vai fazer com que eu tenha que aquilo vai agregar a minha condição de vida, eu vou poder receber esse tratamento no plano espiritual dentro de um hospital. E ele acontece muitas vezes também a parte inversa. Nós encarnados, quando a gente está em desdobramento, nós também podemos auxiliar como trabalhadores nesses hospitais. Assim como nós passamos por trabalho voluntário nos hospitais materiais, vou dar um exemplo, existe lá os sistemas de capelania, né, a igreja evangélica tem lá suas missões visitando, a pastoral da saúde na igreja católica, e agora também tem ali vários grupos, né, que se vestem de palhaço e levam alegria. Da mesma forma, nós nos voluntariamos, quando estamos encarnados, a fazer essas atividades no plano espiritual. Então, nós temos sempre que lembrar que nós somos matéria, mas antes de sermos matérias, nós somos espíritos. Então, nós usufruímos das mesmas condições dos espíritos desencarnados. A gente só não lembra, né? Alguns lembram, outros não lembram. Eu, por exemplo, não lembro nada do que acontece quando eu estou no estado de vigília, né? Mas se a gente for poder parar para pensar, 1/3 da nossa vida nós passamos encarnados, nós passamos em atividade no plano espiritual. Então, sim, a gente pode receber auxílio. Eu tenho certeza que todos nós, em alguma fase da nossa vida material, nós somos tratados nos hospitais, no plano espiritual, para que a gente tenha forças para poder lidar com os nossos desafios, com todas as nossas programações, todos os nossos aprendizados que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Sim, Frederico. Vamos lá. Tem mais uma perguntinha só. Então, todos vamos para o hospital espiritual quando do desencarne? O tipo de hospital tem a ver com a forma do desencarne ou com a trajetória na vida material? Cada caso é um caso, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Né? Num acidente de automobilístico, tem 4 pessoas no carro. Então, sofre um acidente. Necessariamente as 4 pessoas vão para o mesmo hospital? Necessariamente não, porque uma pode ter algum tipo de dano
que a determinada especialidade é em outro hospital. Então, neste caso do nosso pós-desencarne, nós seremos tratados de acordo com aquilo, a especialidade da necessidade que nosso espírito vai ter. Então, nós vamos ser tratados de acordo com aquilo que nós vamos manifestar no plano espiritual, manifestar do nosso conhecimento, do nosso nível de entendimento, de como nós vamos lidar com todo esse processo, que é o processo, né, do desenlace, e como nós vamos fazer a nossa análise de vida, de tudo que foi, porque, na verdade, nós vamos chegar do lado de lá e possivelmente vamos fazer uma profunda reflexão de tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, para aqueles que não acreditam, por exemplo, de que a vida continua, vai ser uma surpresa muito grande ele chegar do lado de lá e continuar vivo. Então, ele vai lidar com tudo aquilo, né? De achar que ia descansar, por exemplo. Não, trabalhei a vida toda, agora eu vou deitar e vou descansar. E chega lá, se encontra vivo. Então, ou seja, tem todo um processo da readaptação. Então, cada desencarne, cada passagem, ele vai ser tratado de um jeito, vai ser levado a uma ala, a determinado hospital, para tratar aquilo de sua especialidade. Lembrando que vão sempre ter como base esses tratamentos, né, o amor, a misericórdia, né, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, né, vamos ser levados a nos refazer, porque como a gente pode seguir a nossa trajetória se ainda a gente não conseguiu curar, talvez, assim, as nossas mazelas que nos fazem ter o pensamento são. Então, essa parte do tratamento, ela ocorre buscando voltar a que nós possamos ter a nossa capacidade de raciocínio, com capacidade de exercer de forma consciente aquilo que nos foi confiado, que é o poder de nossas escolhas. Então, todos esses tratamentos pós-vida, eles serão voltados para que a gente busque o nosso equilíbrio, a nossa forma de pensar, para que a gente consiga continuar buscando a nossa evolução no plano espiritual, enquanto lá nós estivermos até nosso regresso ao plano material novamente. Mais alguma pergunta, Fred? Você continua com a mão. Só tem uma que eu acho que é uma curiosidade, de repente não é para responder, não tem problema. Mas eu vou me citar como exemplo. Vamos supor assim, eu desencarnei agora, legal? E aí eu não quero sair de próximo do meu corpo. Ou eu não quero largar, não quero abandonar. Tem a possibilidade, Léo, de esse grupo de trabalhadores que vão até o encontro da gente, nos socorrer, pegarem alguns equipamentos do plano espiritual e colocarem ali naquele ponto, só durante um tempo, para ficar assistindo a gente. Não que eu queira exclusividade quando eu desencarnar, entendeu? Mas existe essa possibilidade? Fred, nós temos esse grande poder em nossas mãos. Aí eu vou lembrar uma fala de um filme, né, que eu vi, que ele fala assim, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E esse poder que nós temos de escolha, ele traz muitas responsabilidades. Então, a gente chegar no plano espiritual e a gente, por algum motivo, seja qual ele for, que a gente não consiga, como for colocado pela espiritualidade, ele vai ser tratado com os recursos terapêuticos necessários de acordo do que como eu vou estar disponível a receber. Porque a gente, ao tempo todo, seja no plano material, seja no plano espiritual, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos. No plano material, nós temos lá o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, nós temos toda uma gama de espíritos, já foi várias vezes falar sobre isso, nós temos ali a nossa nuvem de testemunhas, né, nos auxiliando, e olha que aqui no plano material, no plano espiritual, isso ainda aumenta ainda mais, então a gente nunca está sozinho, nós nos colocamos em isolamento. Então, nesses casos, os recursos terapêuticos necessários, eles serão implementados de acordo com o que vai aumentando o meu nível de consciência. Porque se eu não acreditar e bater o pé que eu quero ficar ali, lógico que existe lá o tempo de Deus, e em algum momento vai haver algum tipo de interferência, mas
a oportunidade de escolha, vai ser talvez visto aquilo ali que eu ainda estou buscando, existe ainda uma oportunidade que eu preciso aprender alguma coisa. Então, todo esse tempo, de alguma forma, ele está sendo monitorado por as equipes que são responsáveis por acompanhar aquele espírito, e no momento adequado, a terapêutica necessária será aplicada, e aí ele vai receber todo o tratamento que é necessário para o caso dele. Sim, Jane. Que quando o Fred perguntou, eu lembrei de uma outra coisa, né? Que, como você comentou, acho que a espiritualidade ela avalia o que é mais útil para aquele indivíduo, né? Se ele permanecer ali enquanto ele está na teimosia ou se é o atendimento. Então, acho que existe toda uma avaliação. E aí eu lembrei que também existe a possibilidade, dependendo, por exemplo, às vezes num acidente, onde há um número muito grande de desencarnados, de se dispor, a gente já ouve falar, né? Tipo de um posto de saúde móvel, não diria um hospital inteiro móvel, mas algo que fosse, né, temporário só para um determinado tipo de acidente, não tem? De situação. Bom, vamos imaginar coisas que a gente vê assim no nosso cotidiano material. Acontece um terremoto, acontece como teve aquela vez lá na Indonésia, daquele maremoto. Existem alguns eventos que acabam havendo um desencarne em massa. E muitas vezes não, não vou dizer que é por acaso, porque tudo, né, segue um plano. Mas, neste caso, sim, são criados instalações, né, provisórias para o recepcionamento de todos esses irmãos que desencarnaram, vamos dizer assim, né, em um período curto de tempo, quase ao mesmo tempo, para que eles sejam todos recepcionados, todos tratados, porque muitos vão chegar no plano espiritual sem saber que desencarnou, porque estava sabe? Então, sim. Então, esses postos avançados, eles existem em todos os orbes, em todos os momentos. Então, são construídos, né? É por isso que existe toda uma engenharia, né, espiritual, todo um planejamento para que todos nós possamos receber o tratamento que nós merecemos e que nós precisamos ter para o nossa, vamos dizer assim, né, para a continuidade, vou usar o termo saúde, né, que é a nossa capacidade de escolher, de ter a nossa escolha consciente no plano espiritual. Então, assim, bem lembrado. Então, assim, o hospital, ele vai ter ali as suas ramificações, ele vai ter os seus postos de atendimento, né, como existe as UPAs, existe o posto de saúde, cada um vai ser encaminhado de acordo com a necessidade. Então, a pessoa desencarna e está ali muito né, eu vou usar a expressão assim, muito agitada, ela vai ser levada para um lugar onde que a especialidade vai ser acalmar aquele ali. Ah, eu preciso disso. Então, o mundo espiritual é um mundo de infinidade de oportunidades, infinidade de tratamentos. Então, sim, existem esses postos, eles são construídos, depois que aquilo é acalmado, todo mundo é remanejado para o hospital que lhe é necessário, né? Vamos brincar assim, como a gente tem aqui a central de vagas, né, que regula as vagas que se tem nos hospitais, lá existe toda uma programação, você sai para onde todo mundo tem que ir, depois está todo mundo ali já acomodado, aquela construção é desfeita, e aí volta-se os tratamentos natural. Mas, em via de regra, né, geograficamente, né, onde existe ali as maiores concentrações, sempre existe já ali montados, né, postos de atendimento para aqueles irmãos que estão no plano material, próximo do plano material e que precisam de auxílio e precisam ser muitas vezes levados a um primeiro atendimento de uma forma muito rápida, quanto para aqueles que eventualmente possam desencarnar de uma forma muito abrupta e também precisa ali de um atendimento. Então, assim, a saúde no plano espiritual, ela não é representada pela figura só do hospital, mas precisamos entender que existe esse complexo ramificações, né, de construções e de atendimentos, e aí eu só não vou entrar na parte dos recursos humanos, né, porque é o tema da próxima palestra, que são socorristas, né, Adriano? Então, eu só não posso falar do RH da parte médica que vai ser tratada na próxima palestra. Mas, em relação às estruturas de saúde, aí sim, aí
são inúmeras, né? Porque são inúmeros as necessidades que nós temos de tratamento. Então, assim, e lembrando, né, das palavras do Cristo, ele veio para todos. E voltando na palavra do Cristo, há muitas moradas do Pai, porque cada um vai precisar de uma estrutura, né? Cada um está necessitando de uma fase, né? De um momento. Então, nosso retorno do plano espiritual para o plano, do plano material para o plano espiritual, ele vai ser de acordo com o nosso nível de entendimento. Mas lembrando, e aí entrando só um pouquinho aí na parte do RH, né, todos nós que estamos aqui encarnados, através das palavras do Cristo, nós somos convidados a exercer essa profissão de ser curador, porque nós, o tempo todo, a gente não pode se colocar, não vou botar que nós somos médicos, mas como todos os trabalhadores da saúde, nós fazemos isso todos os dias. Por quê? Porque todos os dias nós temos oportunidade de auxiliar na cura de alguém, seja a forma de uma palavra, seja a forma de um sorriso, seja a forma de escutar. Então, nós somos todos os dias convidados a integrar essa messe do Cristo, a integrar essa missão. Todos, se a gente for buscar, pesquisar, todos esses hospitais, esses centros de tratamento, eles começaram, né, são pessoas que estão extremamente ligadas à causa cristã. Tanto que, voltando ao plano material, os primeiros hospitais, ou talvez a proliferação dos hospitais como nós conhecemos hoje, eles começaram no seio do cristianismo. Os padres, lá atrás, como os monges, começaram a criar casas, aí como teve na parábola do samaritano, e depois na Casa do Caminho, em todas as outras, começaram a ter o quê? Ter atenção à saúde, começaram a receber as orientações do plano espiritual, e começaram ali a criar as suas hortas com produtos medicinais. Então, ou seja, começou toda essa construção, esse cuidado. E Jesus, ele cuidava da gente não só espiritualmente, com os seus ensinamentos para a nossa evolução e a busca da nossa saúde, a nossa saúde integral, a nossa saúde moral, é isso que nós estamos buscando aqui, mas também ele cuidava da nossa saúde material. E hoje, todos esses médicos, todos esses trabalhadores, eu acho assim, esse momento de pandemia, todos esses trabalhadores que estão ali na linha de frente, hoje a gente vê a importância desses trabalhadores materiais para a manutenção da nossa permanência aqui na Terra. Por quê? Nós precisamos de cumprir a nossa missão. Nós viemos aqui para nos melhorarmos. Então, ou seja, a medicina, ela faz parte disso. Ela é um papel essencial na nossa atividade, do cumprir do nosso dever. Mas nós precisamos de entrar numa faculdade para exercer a maior medicina que Deus ou que Jesus nos deixou, que é a medicina do amor, a medicina do cuidado, a medicina da atenção ao nosso próximo. Então, a gente não precisa necessariamente ser um médico de diploma, de conhecer, mas nós podemos exercer a medicina do amor em todos os momentos de nossa vida, começando com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas, e depois, muitas vezes, com as pessoas que estão longe da gente. E a gente vai exercitar a nossa medicina através de uma oração direcionada para alguém, muitas vezes, que a gente não conhece, para um grupo de pessoas, pela humanidade. Eu acredito hoje que todos nós temos um pé de médico, que todos nós estamos rezando para que essa doença, essa enfermidade que atinge, né, o nosso globo terrestre, ela consiga passar, e que essa enfermidade auxilie-nos a curar as nossas enfermidades interiores. Então, para isso que muitas vezes nós somos isolados dentro de nossa casa, para que a gente, se cure dali, comece a receber
entre os nossos familiares, né, que seja colocado, né, exteriorizado aquilo que a gente precisa de buscar auxílio. Então, este momento, apesar de a gente ver que é um momento de uma doença, mas também é um momento de cura, é um momento que nós estamos sendo convidados a sermos médicos um dos outros. Eu acho que a gente nunca pensou tanto um nos outros como a gente pensa agora, e somos convidados diariamente a pensar no outro, no como nos se proteger, de usar as medidas sanitárias que não colocadas, de os cuidados que estão sendo colocados através da medicina, o cuidado com o outro. Eu acho que, assim, nunca fomos tão convidados a exercer o amor ao próximo, que é a maior medicina, o maior remédio que nós temos, do que agora através desse cuidado que nós temos em que não transmitir uma doença que ainda não existe cura, existe uma medida de não propagação, a gente não tem ainda, apesar da vacina ela conter, mas a gente não tem certeza porque não tem tempo de estudo suficiente. Isso está claro pela ciência já comprovado. Então, nós estamos sendo chamados, convocados a sermos esses médicos, a contribuir com a cura do outro através do cuidado. Então, essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar hoje, que nós somos todos convocados a sermos trabalhadores, né, de manutenção da nossa saúde, da manutenção da saúde dos nossos queridos, daquelas pessoas que estão em nossa volta, e que podemos entender, mais uma vez, da promessa do Cristo, que nenhuma ovelha estaria perdida, que nenhuma ovelha estaria desamparada, e com a certeza de que nós teremos e temos ainda como espíritos encarnados todo um aparato para cuidar das nossas chagas, das nossas mazelas, seja quanto encarnados, seja quanto desencarnados, é a certeza da palavra e da afirmação, do cumprir das leis do nosso Pai, quer nos dar a oportunidade de continuar. Então, todas essas instalações que são direcionadas aos nossos tratamentos, e aí seja no plano material, porque toda casa que fala, que propaga os ensinamentos morais, a palavra de Deus, são os primeiros hospitais, são os primeiros locais que nós começamos a nos conectar e começamos as nossas curas, seja as igrejas, seja as casas evangélicas, seja a sinagoga, seja em qualquer lugar que se reúna aquelas pessoas e cujo objetivo é a melhora moral, existe ali um hospital instalado, existe ali um centro de cura instalado buscando isso. Isso que é o mais importante, a gente conseguir enxergar ao mesmo tempo como agentes ativos por estarmos nesse processo e como ao mesmo tempo, quando nós contribuímos com a nossa presença nesses locais, nós também automaticamente recebemos tudo aquilo, né? Então, não é tão sábio que a gente já está bem caracterizado que a gente colhe aquilo que planta. Então, essa é uma oportunidade de cura. Então, Deus nos dá essa oportunidade da nossa cura em todos os lugares, em a todos os momentos. Basta que a gente tenha olhos para poder enxergar esses momentos e esses locais que estão disponíveis para que a gente possa buscar a nossa cura, não só material, mas aquela que é a verdadeira cura, é aquilo que Jesus deixou, que a nossa vida não é aqui, os tesouros são os tesouros que a gente leva para a nossa eternidade. Então, eu desejo a todos uma boa noite, né, que todos possamos continuar contribuindo, continuarmos sendo médicos, aceitar o convite do Cristo e que seja uma noite abençoada, uma noite de cura, né, já que estamos todos envolvidas por este sentimento hoje, né, a gente falou tanto de cura, esse sentimento que a gente possa estar todos abraçados, né, por nosso grande médico, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu muito obrigado, e agora eu faço a minha prece de encerramento. Mestre Jesus, o Senhor que de tão longe veio para andar entre nós, pecadores, neste momento eu peço que visite cada lar deste planeta, que visite cada coração que possa se considerar enfermo e que necessita desse momento de um empurrão, de uma força, para que encontre o seu caminho novamente, que o Senhor possa visitar esses corações, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa curá-los, como o Senhor curou tantos que aqui esteve.
e que com isso possamos compreender o tamanho do seu amor por nós, e que assim também somos responsáveis por manter a nossa mente e o nosso corpo curado, porque o Senhor nos diz que foi pela nossa fé que a gente se cura, e também é nossa responsabilidade manter, mas muitas vezes, mestre, nos perdemos, deixamos de acreditar, nos afastamos dos seus ensinamentos, e que neste momento o Senhor visite a cada coração que esteja necessitando de retomar o seu caminho, de retornar ao caminho da evolução, o caminho do seu desenvolvimento, os caminhos que o Senhor veio nos ensinar a percorrer, e os caminhos que o Senhor sempre se colocou ao nosso lado, para nos dar a sua mão e nos conduzir neste processo. Que o Senhor visite todos os hospitais, todas as famílias, as pessoas que estão necessitadas desse momento, de um afago, de um carinho, que somente o Senhor e todos os seus trabalhadores possam dar. Abençoe-nos nessa noite a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.